Salve petroleira, salve petroleiro, salve todos. Que saudade que eu tava de fazer essa saudação. A gente está começando a temporada 2024 do NF ao vivo, a interação do Sindipetro NF com a categoria petroleira e com os movimentos sociais, todo mundo que é interessado nas discussões que envolvem sindicalismo, a indústria do petróleo. A gente vai passar agora para um novo formato, a gente vai passar a ser agora todas as últimas quartas-feiras do mês. Sempre às 19h30. Então não seremos mais um programa semanal, passaremos a ser um programa mensal e isso implica em algumas mudanças no conteúdo que vocês vão percebendo também ao longo da edição de hoje. A gente vai ter um caráter muito mais de balanço do que o sindicato fez durante o mês e de perspectivas para o mês seguinte. O programa de hoje está aqui comigo Alexandre Vieira. Salve, Alexandre, boa noite. Beleza, camarada? Resistindo bravamente? Com certeza. Cada vez mais trabalho. Isso. Diretor do Sindipetro NF, coordenador do Departamento de Saúde. Também vai estar com a gente o Normando Rodrigues, advogado histórico das lutas petroleiras, assessor jurídico da FUP do Sindipetro NF, e Teseu Bezerra, coordenador geral do Sindipetro NF, também ficou de dar uma passada aqui, sabe? Vamos ver se vai dar tempo na agenda dele para ele dar uma passada aqui. Você já pode começar mandando perguntas para a gente, perguntas para o Alexandre, para o Teseu, para o Normando, para a gente fazer essa interação aqui nesse bate-papo hoje. Vamos dar uma olhada nas notícias mais recentes do site e das redes sociais do Sindipetro NF. Déficit de 82 milhões na AMS em 2020 não foi comprovado pela Petrobras. NF convoca a categoria para a Assembleia de Prestação de Contas no próximo dia 25. Trabalhadores da GT Química conquistam 33% de ticket alimentação e 24% ticket refeição. NF condena desmonte que levou à venda de Cherne e cobra novos investimentos em reunião com gerência. FUP e Petrobras aceleram negociação para retorno dos trabalhadores da Fafem Paraná. Então estão aí algumas das principais, entre as recentes notícias do site do Sindipetro NF, das redes sociais do Sindipetro NF. No bloco seguinte a gente vai fazer um balanço mais expandido ainda das ações de abril, mas entre essas atividades aí, Alexandre, o que você destaca para comentar? A gente viu aí a questão do déficit da AMS, que o próprio Normando vai poder explicar um pouco mais aí adiante, né? Tem outras questões aqui tratadas também, a Assembleia de Prestação de Contas amanhã, não é? Tem os trabalhadores da GT Química que tiveram reajuste lá, a atuação do setor privado sempre muito intensa, a questão de Cherne, né, que teve aquela reunião lá com as gerências, e a questão da Fafem. O que você gostaria de comentar aí dessas primeiras notícias? Então, agora dá uma boa noite, né? Salve aí para todos e todas que estão nos assistindo. Acho que começar pela questão da prestação de contas, né? Porque é muita coisa que o sindicato faz, né? A gente acaba tendo um gasto muito grande, né, porque está em muitas frentes, né, você vai para Brasília, você vai para São Paulo discutir a questão de aposentadoria especial, né, tem 2 cadeiras agora, né, em questão nacional relativa à saúde do trabalhador, então é bastante coisa, bastante lugares que a gente está fazendo e aí a gente tem que fazer toda essa manobra, né, para conseguir encaixar isso dentro dos custos sem deixar de fazer pelo trabalhador e pela trabalhadora. Então, é importante, né, todos os filiados, né, que essa Assembleia, ela é importante o pessoal que é filiado ao Sindipetro NF ir lá e colocar pela aprovação ou não, né, de contas, né, a gente espera, né, que seja aprovada, mas ir lá e ver onde o sindicato está colocando, né, o dinheiro que é nosso, né, o dinheiro da categoria, né, e ver se a gente deve continuar na direção que a gente está colocada, que tem se mostrado, né, apesar de todos os percalços, todos os enfrentamentos, né, a gente tem se mostrado a direção correta, a direção que tem, dentre, se você comparar com outras categorias, né, quem que sobreviveu, quem que conseguiu se dar a projeção, quem que está colocando, né, bastante influência dentro do país, uma delas é a nossa, com certeza. Maravilha. A Assembleia é amanhã, quinta, dia 25, às 10 horas da manhã, na sede do Sindipetro NF em Macaé. Exatamente. Isso. Muito bom. Vamos encerrar então esse bloco rapidíssimo de abertura para a gente voltar com os nossos convidados, para a gente continuar o bate-papo aqui, inicialmente fazendo um balanço de abril e depois, um pouco mais adiante no programa, traçando perspectivas para maio,
na atuação sindical aqui. Vamos para o intervalo mais rápido do universo e a gente já volta. Get loose. Get loose with it, gon' 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 get. É isso, é rápido mesmo. Vamos voltar para o nosso segundo bloco do nosso NF ao vivo. Vamos abrir janelas aqui para receber Normando Rodrigues, assessor jurídico do Sindipetro NF da FUP. Teseu Bezerra deve chegar daqui a pouquinho ainda, a promessa é essa. Vamos, antes de abrir aqui a conversa com o Alexandre e com o Normando, dar uma olhada nas capas do Nascente do mês de abril, para a gente já começar pautando algumas conversas aqui do balanço do que a gente fez em abril. FUP e NF participam de ato com Lula rumo à retomada do setor naval no estado. Presidente participa em Niterói de nova atividade que impulsiona o setor naval no Rio de Janeiro. Categoria petroleira foi representada por dirigentes sindicais. Contagem regressiva para a volta do 70-30 no custeio. FUP, INF e demais sindicatos avançam junto à Petrobras para fazer mudança assim que a SESC publicar novo texto para a norma de estatais. Confira temas discutidos entre NF e RH da Petrobras. Deslocamento para o ASO, auxílio alimentação, viagem a serviço, terceirização, apontamento de horas e estacionamento em Imbetiba estão entre os vários pontos em negociação entre o sindicato e a empresa. Mais investimentos e menos afretamentos. Em reunião com gerências sobre os impactos das vendas das plataformas de Cherne, sindicato defende mais investimentos para a bacia e condena afretamentos. Tá aí numa passada rápida também o que foi notícia, pelo menos na manchete, né, do Nascente, que já é um sinalizador de notícias mais importantes a cada semana. Alexandre, o que você destaca desse primeiro balanço de abril aí para poder comentar? Você que esteve presente em quase todas essas manchetes aí, né, nessas reuniões todas, né, dá uma pincelada rápida para a gente assim no mês, né, se é possível fazer isso bem rápido, né, com tanta coisa. E depois a gente joga para o Normando também para ele comentar. Eu acho que o que mais está sendo colocado neste momento, né, fora a questão da MS, né, que atinge tanto ativo quanto aposentado, mas os ativos é muito mais mesmo a qualidade, né, de vida a bordo, a qualidade da alimentação e a questão do deslocamento, né, lá de Macaé para o Farol de Santo Tomé. Ambos demos um prazo, né, dia 10 a questão do deslocamento e outro dia 15 e é aquele prazo que, cara, não tem mais volta. Ou se resolve ou a gente vai partir para a mobilização. A gente deixou isso muito claro, né, para a gestão da Petrobras, porque a gente não aguenta mais, né, o trabalhador não aguenta mais o que está se passando, o que está ocorrendo. Entende-se que é direito, né, dessa questão do deslocamento e a qualidade da alimentação, porque, cara, poucas coisas pode se fazer a bordo em termos de qualidade de vida, né? Uma delas é comer. Pô, se você come mal, você vai mal para o trabalho, aí você se estressa no trabalho, aí você não tem paciência, isso puxa os acidentes. E a gente olha os índices de acidentes não tão poucos, os índices de acidentes estão altos. Então é importante a gente colocar, né, essa questão dos números de acidentes para que a gente possa entender que talvez um pouquinho mais ali de a qualidade da alimentação vai reduzir o alimento e é um custo muito pequeno em comparação ao que é. Qual é o custo de um acidente? É enorme. Qual é o custo de se colocar uma boa comida? Não é tão grande assim, mas o reflexo dele é muito grande. Então a gente espera que se entenda e se não entender, a gente já disse que vai fazer ser entendido. E domingo agora, 28 de abril, é Dia Nacional em Memória das Vítimas de... Exatamente, 28 de abril é o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho e a gente tem tido uma quantidade grande de acidentes nesse ano mesmo, né? A gente está com um histórico aí de acidentes com o pessoal da Petrobras, tá? Uma grande maioria e... É importante, né, essa mudança, né, olhando os acidentes
com o afastamento, metade deles está aí os últimos acidentes com o pessoal da Petrobras. Beleza, vou ouvir o camarada Normando agora. Normando, o que você destaca para a gente das atividades sindicais em abril, sindicais e também do mundo político, ou se você quiser também destacar alguma coisa mais específica da questão jurídica. Boa noite e brigadão por você estar aqui com a gente nesse retorno, né? Uma honra estar aqui contigo. A honra é minha, cara. Honra e alegria. Eu gosto pra caramba desse programa. E vamos lá, eu vou pegar da fala do Alexandre. O Alexandre é muito empenhado num tema que me é muito caro. Eu até palestrando informação para o pessoal do escritório, né, para os garotos novos, eu sempre conto minhas experiências de negociação coletiva de trabalho e, em particular, de negociação com a Petrobras, e sempre falo do quanto, no tema de segurança, saúde e ambiente, era muito fácil me deixar tomar pela indignação e, por vezes, até perder a tampa por conta daquela santa indignação que a gente sabe. Eu fui peão de estaleiro, sou técnico em estruturas navais. A minha opção pelo direito foi tanto pela questão da militância, quanto pela questão da segurança, saúde e meio ambiente do trabalho. Foi isso que me levou para o direito. Por conta de um acidente que eu presenciei num estaleiro, a antiga EMAC, na Ilha do Governador, na Praia das Flechas. Mas indo para a conexão, que eu acho interessante entre o que aconteceu esse mês e o que o Alexandre está falando. A primeira notícia do início do bloco e que o Vitor destacou era exatamente uma notícia jurídica, né, que nós divulgamos hoje, sobre a Petrobras não comprovar em perícia técnica, em perícia contábil técnica, num determinado processo, o déficit que ela imputava à AMS em 2020. Um déficit, na ocasião, de 85 milhões. Nós conseguimos, nesse processo, não só uma liminar para impedir o desconto dos trabalhadores, né, por conta desse déficit, diferente dos outros déficits que, infelizmente, não conseguimos liminares, ou conseguimos e foram logo cassadas. Essa foi mantida e, na perícia técnica, se descobriu, né, que a Petrobras não conseguia comprovar esses 85 milhões. Tem um detalhe aí para vocês entenderem o que é a perícia técnica. É um contador, né, que vem nomeado pelo juiz para examinar aquelas contas que a Petrobras está apresentando. E ele não faz isso da cabeça dele. Existe uma regra, existe uma metodologia para ele analisar entradas e saídas e a gestão desses números. E, em grosso, em resumo, o que aconteceu é que a Petrobras, nas contas que ela apresenta da AMS, ela não consegue demonstrar essas entradas e saídas de valores. Isso é um dado significativo para a gente pensar a AMS no conjunto. A gente sabe que a Petrobras criou a APS para privatizar a AMS, né? E, infelizmente, a APS está mantida até hoje. Agora, vejam bem, conectando com a fala do Alexandre, a indústria do óleo e gás, ela mata. A indústria do óleo e gás, ela mutila, ela aleija, ela adoece física e mutila física e psicologicamente. E foi por conta disso, dessas características, que lá nos anos 60, o antigo Conselho Nacional do Petróleo, antecessor do atual Conselho Nacional de Política Energética, exigiu que a Petrobras tivesse um plano de saúde. E outro aspecto da AMS que se conecta com essa questão da perícia, que a Petrobras não comprova o déficit que ela alega, é que, todos nós sabemos, a Petrobras pega o custo da AMS com os acidentes de trabalho, presta atenção, que são responsabilidade dela, e joga na AMS. Quando a AMS atende um acidentado do trabalho, um adoecido do trabalho, esse custo
ele tem que ser retirado do sistema AMS, porque o ônus é integral da Petrobras, a culpa é da empresa, ela é que arca com esse ônus. Só que a gestão da AMS, historicamente, faz uma mágica de jogar esse custo no ônus da AMS como se devesse ser suportado pela participação dos empregados, que era 70-30, e depois foi, por pressão do governo fascista e do governo golpista do usurpador Temer, foi para 60-40. Então, esse é um primeiro dado que está embutido nessa notícia de processo do mês de abril, que é importante, né? Porque atrás dessa não comprovação, muito provavelmente existem outras irregularidades contábeis nos outros déficits da AMS que a Petrobras alega. Agora, tem outras coisas conectadas com essa notícia que dão um balanço do jurídico em abril, né? E uma delas se conecta com as notícias todas sobre a retomada da construção naval, com o que aconteceu, né, e vai acontecer agora com a privatização, né, de Cherne 1 e 2, e com o que acontece na Bacia de Campos como um todo, com déficit operacional, apesar da redução da atividade industrial e apesar da venda de ativos que prossegue como se estivéssemos no governo Bolsonaro. A que eu me refiro? Eu me refiro às ações de supressão de folgas. Por conta do déficit operacional, os empregados da Petrobras, eles estão cada vez mais sendo submetidos à supressão das suas folgas. E nós temos milhares, literalmente milhares dessas ações. Temos, felizmente, um índice de sucesso muito grande, que se reflete agora em números de abril. Em abril nós tivemos 11 acórdãos novos. Acórdãos são decisões de segundo grau no TRT1, Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, que é do estado do Rio de Janeiro, de uma justiça federal, a do trabalho, mas dividido por regiões. Então tivemos 11 acórdãos positivos sobre supressão de folgas. E esses 11 são a enorme maioria, são 98% dos acórdãos que saíram sobre esse tema no mês de abril. Em sentenças, tivemos muito mais, porque desde o ano passado nós estamos vivendo uma curva crescente desse tipo de ação, felizmente. E felizmente não é porque nós no escritório gostemos de trabalhar. Felizmente, porque a Petrobras tem que ser penalizada pelo que ela faz de roubar do empregado dela o tempo de convivência com a família, o tempo de vida, o tempo de diversão, de descanso e de aprendizagem pessoal. Esse tempo é roubado da vida dos trabalhadores e o que ela paga nesse processo é muito pouco, mas esse pouco, pelo menos, tem que servir de penalização. Então, além desses acórdãos, como a curva é crescente, nós tivemos no mês de abril 57 ações julgadas procedentes, positivas, condenando a Petrobras a pagar essas folgas suprimidas e que não podem entrar no banco de horas, elas têm que ser pagas à parte. Como eu falei, é um número crescente. E temos em abril, no escritório, para distribuir novas ações. Depois, com o prognóstico de maio, eu vou falar mais detidamente sobre isso. Mas é importante conectar os temas, porque está relacionado à diminuição da atividade da empresa na Bacia de Campos, e o caso de Cherne é muito emblemático, porque a Petrobras diz que não interessa para ela, mas reconhece que existe margem de lucro, e vai vender para a Perenco, e diz que a Perenco vai operar. Então o que acontece é que será reduzido dos trabalhadores de Cherne a relação trabalho-folga de 1 por 1,5 e o regime de 14 por 21, porque a Perenco não pratica e vai praticar o 14 por 14. É por isso que a Petrobras está vendendo, não por outro motivo. A Petrobras, há anos, adota uma política de combater o 14 por 21. Ou faz privatizando suas unidades operacionais, ou terceirizando integralmente a atividade fim, coisa que ela faz quase 10 anos antes de o Supremo autorizar,
e o faz também sobreembarcando, roubando do trabalhador tempo de vida com a supressão das folgas. É isso, brigadão, Normando, nesse primeiro balanço aí grande, né, bom, conectando os temas todos, relacionando isso com as questões jurídicas. A gente já está aí também com o Teseu, não é isso, pessoal? Deixa eu ver se já está aí, vamos abrir a janela para ver novamente aí, está aí, Teseu Bezerra, coordenador-geral do Sindipetro NF, obrigado também, Teseu, por estar aqui com a gente nessa noite. A gente está fazendo, Teseu, nesse bloco, salve, a gente está fazendo nesse bloco um balanço das atividades sindicais em abril. No bloco que vem, no próximo bloco a gente vai focar para frente, vai falar de maio, vai falar do que vem por aí. Então o que você destaca das múltiplas atividades da agenda doida que você tem, do que você destaca das ações do Sindipetro NF, das atividades do Sindipetro NF nesse mês de abril? E aí, Vitor, Alexandre, Normando, que NF ao vivo, hein? Só gente da mais alta qualidade. Reestreia de gala. Falar da satisfação de estar aqui com vocês, né? A gente... Foi tanta coisa aqui que eu fiquei tentando lembrar aqui, Vitor, mas basicamente a gente fez muita coisa, né? O Alexandre, inclusive, encabeçando aí toda essa questão das nossas auditorias nas plataformas para tentar melhorar a vida dos trabalhadores a bordo, né? Então realmente nós fizemos uma grande força-tarefa, foram vários embarques, eu acho que foram 8 ou 10 plataformas, eu já perdi até as contas que nós embarcamos, né? Tanto o Alexandre, eu, Meikilo, e aí a gente está nessa empreitada aí para ver o que está sendo descumprido em relação à NR37 nas plataformas. Tem uma briga grande nossa sobre a questão de alimentação a bordo das plataformas também, que é uma pendência muito séria que está colocada. A gente tem toda a luta, né, da CGPA 42 também, que várias idas e vindas em Brasília, para a gente tentar encaminhar isso, e está andando, está muito perto de sair um novo texto da CGPA e naturalmente desbloquear esse caminho aí do retorno do 70-30, que é uma grande burocracia, um monte de bolsonarista em tudo que é órgão ainda, tentando empancar as nossas ações e nossos encaminhamentos, né? Mas a gente não desiste, a gente vai lá e briga e vai até o final. E também, naturalmente, o tema aí que eu cheguei durante a fala do Normando, essa luta aí contra as privatizações ainda, que infelizmente ainda acontecem na Petrobras, e a gente está nessa guerra, né? Hoje tive reunião aqui também sobre a questão da Fafem Paraná, outra coisa que a gente tem batido muito aqui na Petrobras também, porque tem que ser retomada a produção e a recontratação dos trabalhadores que foram demitidos depois da nossa greve de 2020 da Fafem. Então, hoje a FUP deu peso na mesa de negociação, tivemos a mesa de negociação com a Petrobras e também falamos sobre isso. E amanhã também o sindicato também gastou bastante energia e discutindo junto com o Conselho Fiscal, com a diretoria do sindicato. Amanhã temos uma assembleia muito importante para a categoria, que é a nossa assembleia de prestação de contas, né? Tanto prestação de contas como previsão orçamentária para 2024. Então, são várias ações ao mesmo tempo, né? E fora as demandas que chegam dos companheiros, das companheiras, ainda a gente transferida, tentando voltar para os lugares de origem, voltando a embarcar. Então, são muitas e muitas ações ao mesmo tempo. Toda essa questão também das eleições municipais, que queira ou não queira, a FUP e o Sindipetro NF se tornaram atores importantes nesse processo, e a gente com certeza vai querer influenciar e estar junto com várias candidaturas em todo o estado do Rio de Janeiro, para poder ter uma base de apoio importante para a gente ir para a eleição de 2026, que o cenário está muito difícil. A gente vê ainda a extrema-direita, o Centrão, jogando sujo lá em Brasília, com Arthur Lira e outros tantos, colocando aí, tentando colocar água no chope, no nosso momento de reconstrução dos direitos dos trabalhadores. Então, essa eleição de 2024 ela vai ser fundamental para a gente enfrentar 2026, que, como eu disse, vai estar num cenário muito difícil. A Petrobras aí também no olho do furacão, para variar, toda a disputa, se muda ou não muda o presidente da Petrobras, né? A gente começou o mês
com o presidente Lula lá no estaleiro em Niterói, onde vai ser feito lá a dragagem do canal de São Lourenço, e vai permitir que embarcações maiores possam atuar ali naqueles estaleiros ali daquela região de Niterói. Então são muitas ações acontecendo, muitas disputas sendo feitas, né? Todo o debate das frentes parlamentares e o debate da retomada da indústria naval. Então, de cabeça, Vitor, rapidamente, esse é o balanço que eu faço, porque são muitas ações ao mesmo tempo e a gente, sem dúvida, tem muita luta importante aí para travar, para fazer. Tem toda a discussão de PCAC, PCR para fazer ainda. Esse mês agora, os trabalhadores recebem o PRD. No começo do mês que vem, na Petrobras, a gente retoma também a gente tem o pagamento da quitação da PLR, pessoal da Petrobras. Os trabalhadores do setor privado, eu tenho dado muita resposta, tanto eu como toda a diretoria do sindicato, sobre o retorno do plano de saúde para os trabalhadores e trabalhadoras que prestam serviço à Petrobras, que o governo fascista, o governo golpista do Temer e do Bolsonaro tiraram o plano de saúde do trabalhador terceirizado da Petrobras e dos seus familiares, e a gente tem dado muita energia também para tentar resolver isso. A gente sabe que algumas empresas já começam a retomar esse plano de saúde sem custeio, mas que a grande maioria ainda está travado na burocracia, enfim, num cenário ainda de travar mesmo esse processo para a retomada de um direito básico e mínimo que nunca deveria ter sido perdido dos trabalhadores que prestam serviço à Petrobras, que é o plano de saúde para eles e para os seus familiares. Então, acho que Vitor, é muita coisa ao mesmo tempo. Eu vou devolver a palavra para ti aí, que eu seria capaz de passar a noite inteira falando sobre as lutas que tivemos só no mês de abril. Na verdade, para falar das coisas que o sindicato faz durante 30 dias, a gente precisa de 30 dias, né? Para poder continuar, para falar tudo, né? Você trabalha duro, né? Para poder conseguir fazer dar um isso resumo, para resumir isso tudo, né? Vamos então dar uma olhada num videozinho rápido que também resume para a gente um pouco das coisas que aconteceram em abril. É isso, muito rapidinho também, só alguns tópicos, né? Vamos fazer mais um intervalo mais rápido do universo para a gente voltar agora com perspectiva, olhando para frente, para poder alinhavar aí o que vem por aí, o que vai acontecer em maio para a categoria petroleira e também registrar as perguntas que já estão chegando aqui, o bombardeio não para aqui. É rapidinho, fica aí com a gente. Sindicato descomplicado. Sabe aqueles termos que o trabalhador nunca entende quando o sindicalista fala? Nossa missão é esclarecer isso. Você sabe, né? Trabalhador entendido, ninguém passa para trás. No meio de uma assembleia, você já ouviu alguém pedir questão de ordem? Ficou na dúvida para que serve isso? Questão de ordem, você pode utilizar em dois momentos dentro de uma assembleia. Quando você está querendo alterar a ordem dos trabalhos, tipo, tem uma pauta 1, 2 e 3, você quer alterar, pedir para a mesa alterar aquela ordem que é votado. Uma outra situação é quando, por exemplo, a Assembleia está no meio dela, começam as pessoas a discutir a pauta, mas muda completamente o foco. O que você faz? Você pede a questão de ordem para que voltem a discutir aquele tema que está na pauta. É isso, nossa colega jornalista Fernanda Viseu aí dando explicações importantes do sindicalês, traduzindo o sindicalês para a gente aí para o dia a dia, né? Tem perguntas aqui, senhores, que não estão necessariamente direcionadas para um de vocês, mas pelo perfil, assim, vai muito para o Normando, né? Quase sempre questões jurídicas aqui, mas eu vou registrar todas e quem se sentir à vontade, quiser comentar, né? Independentemente aí do tema, que o faça, né? O Giovanni Vicente pergunta, e o processo do Alessandro Trindade? Lembrando aí o companheiro Alessandro, ele diz, vários perseguidos voltaram e ele?
Aí, camarada Normando aí contigo, falar do caso do Alessandro. Antônio Neto, quanto a RMNR, não existe mais recurso infringente? Cristiano Seabra pergunta, está na pauta jurídica a correção do FGTS? Se sim, em que status se encontra a ação? Jorge Luiz Batista comenta, não vi em nenhum momento o sindicato se pronunciar sobre a questão dos funcionários do Banco do Brasil que perderam ou terem perdido no STF. Holanda comenta, e o RMNR também, né, e pergunta, a resolução do equacionamento levará mais 90 dias? E o Fabiano Fonseca pergunta sobre o PLR de 2019. Além dessas questões, né, desafio aí para vocês destrincharem, esse bloco também é destinado a vocês traçarem perspectivas para maio, né, dentro das áreas prioritárias de ação de vocês ou das áreas gerais de atuação do sindicato. Vamos começar girando ao contrário agora, né, deixar o Alexandre por último, começar pelo Teseu. Teseu, como é que está a agenda do Sindipetro NF para maio? Eu sei que a gente começa agora já 1º de maio, né, com atividades aqui em Campos, na Praça do Liceu, e lá na Lira dos Conspiradores, lá em Macaé também, para celebrar o Dia dos Trabalhadores, mas tem muito mais coisa para acontecer, né? Como é que está essa agenda? É isso aí, trabalhador ele tem que aproveitar também, né, Vitor? Trabalhador é filho de Deus e merece curtir aí feriado de 1º de maio, que é dia do trabalhador e da trabalhadora, e não dia do trabalho. Então a gente tem muita visão, né? Já não é a primeira vez que fazemos essa questão de colocar um samba para os trabalhadores em Campos e outro em Macaé. Então a gente tem umas parcerias boas e a gente vai estar conseguindo fazer com alguns sorteios, todo o regramento vai ser colocado lá no dia, vai ter um QR Code para o pessoal se cadastrar e a gente conseguir fazer um sorteio bem bacana, tanto em Campos como em Macaé. E é dia de resistência, né? Muitos trabalhadores no Brasil inteiro, né, e em São Paulo em específico, vai ter um grande ato também lá no Itaquerão, onde os trabalhadores vão estar lá presentes e a gente vai acompanhar de longe, né? Aqui a nós vai caber esse ato aí nessas duas cidades que sem dúvida vão ser atos de resistência, né? Como diz a companheira Bárbara, né, nossa diretora de cultura, a cultura é sim uma forma de resistência e a gente acredita bastante nisso. E mais alguma outra perspectiva aí em termos de lutas para o mês de maio, outras questões para ter desdobramento em maio ainda, Teseu? Então, a gente deve estar aí amanhã ou segunda-feira tendo o novo texto da CGPAR, onde vai estar desbloqueando aí esse caminho, né? Eu estou, assim, dedicando muita minha energia para sair esse texto o quanto antes, e a gente estive em Brasília semana passada só para cuidar disso, e a gente tá aqui no pé de ministro para poder liberar o texto, e no pé do pessoal do MGI, do Ministério de Gestão e Inovação, e enquanto não sair esse texto novo dessa nova CGPAR, a gente não vai sossegar, né? Que aí, sem dúvida vai ser um alívio grande para a gente retomar de fato o 70-30 e a gente conseguir começar essa negociação com a Petrobras, mas já à luz dessa permissão, digamos assim, dos ministérios, para a gente conseguir avançar nessa pauta tão importante, dar um alívio, principalmente para os nossos aposentados, aposentadas, que hoje amargam altos descontos no nosso plano de saúde. Então, o plano de saúde já está caro por si só, e com essa relação de custeio que foi feita no governo do mal, o governo passado, a gente agora está retomando o valor historicamente praticado, 70-30, e devemos também entrar nessa negociação de termos mesmo do acordo coletivo, junto à categoria, ou junto com a RH, para a categoria ter esse retorno do nosso 70-30. E sobre o Alessandro Trindade, a gente tem inclusive uma audiência marcada para amanhã, onde a gente tem negociado com a Petrobras, né, todo o empenho. O presidente Lula falou várias vezes da importância da retomada dos companheiros. Eu, pessoalmente, também estou cuidando dessa questão do Alessandro, né, e estou também dedicando muita energia a essa questão do retorno do Alessandro. Tem sido uma negociação muito dura, muito burocrática, ainda tem muito fascistoide dentro da Petrobras, e aí até a gente conseguir desmembrar tudo isso e conseguir botar o cavalo para andar demora um tempo, e a gente acho que está num patamar de também tender a resolver aí nos próximos
nas próximas semanas, nos próximos meses. Amanhã tem uma audiência, nossa expectativa é que a gente, uma audiência de conciliação, é que a gente não consiga chegar a um ponto final nessa história amanhã, mas esperamos aí que a Petrobras se manifeste no sentido onde a gente se manifestou, de tentar uma conciliação em relação ao retorno do Alessandro, que sem dúvida é uma questão de honra para o movimento sindical petroleiro, para a FUP, e tanto eu como o David, como tantos outros companheiros e companheiras, temos muita energia para esse retorno do Alessandro, e tem sido um debate, como a gente sabia, né, duro. O Arthur Lira está aí, não por acaso, a gente ainda tem tanto lavajatista, tanto bolsonarista dentro da gestão da Petrobras, e está sendo uma luta também, mas nós vamos chegar lá, nós vamos ter sucesso, que sem dúvida a organização dos trabalhadores, ela não é em vão, e ela vai também conseguir virar essa página tão difícil que foi e que é essa demissão do Alessandro. Então, as coisas de MRMNR eu vou deixar para o Normando colocar aí, e também todas as outras perguntas aí. Até esqueci alguma coisa do Banco do Brasil, confesso que eu não entendi o que era, mas deixar os outros companheiros falarem aí também, Vitor, Alexandre e Normando. Beleza. Camarada Normando, então, temos aí essas questões que foram levantadas, né, para o pessoal que está interagindo com a gente, e também outras questões que você queira pontuar aí da agenda jurídica para maio. Então, vou começar pelas indagações. O Teseu já pontuou a situação do Alessandro, né, que é exatamente isso. Temos que insistir na negociação nesse momento, que seria uma solução muito melhor do que a solução judicial, né, em perspectiva. Eu vou tentar comentar aqui 2 pontos que são importantes e que constam das perguntas. A questão do FGTS. Eu peço licença para não falar, porque não estou com a memória de cabeça da situação da correção. Ela ainda existe, né, mas eu me comprometo a apresentar num outro momento, ou podem, por favor, escrever para mim, normando@nrodrigues.adv.br. Creio que até hoje o meu e-mail é divulgado no Nascente, então podem escrever que eu me comprometo a falar sobre a FGTS. RMNR é basicamente a mesma situação da antiga ação do repouso remunerado. São 2 ações coletivas do Sindipetro-NF que nós ganhamos, no caso do repouso, em todas as instâncias. No caso da RMNR, ganhamos no 2º grau, no TRT, e ganhamos no TST, em Brasília. Em ambos os casos, o processo transitou em julgado, ou seja, teoricamente não cabia nenhum recurso mais à Petrobras, né? O trânsito em julgado, a gente aprende na Faculdade de Direito, que é aquilo que transforma o certo no errado, o errado no certo, o branco no preto. O juiz olha uma parede vermelha, diz que ela é verde, e se transitar em julgado, aquele vermelho passa a se chamar verde. Depois do trânsito em julgado, nos 2 casos, a Petrobras recorreu a manobras que ação rescisória e reclamação no Supremo Tribunal Federal, em ambos os casos, são estreitíssimas, são possibilidades remotas no Código de Processo Civil para exercitar. No entanto, o que possibilitou que a Petrobras, através dessas ferramentas, no STF, mudasse o resultado a favor dela e contra os trabalhadores? Foi o golpe de 2016. Né? Isso é muito claro em todas as ações. Teve uma mudança radical de entendimento depois que a Dilma é deposta, e aí o Supremo passa por cima dos próprios julgados, passa por cima de dispositivos constitucionais para fazer a vontade da Petrobras e, primeiro, neutralizar a ação do repouso remunerado e, depois, admitir uma liminar absolutamente esdrúxula da Petrobras, sem recurso, uma liminar para conseguir um efeito suspensivo à decisão do TST para um futuro recurso da Petrobras. E ela consegue isso num plantão com o Toffoli, e depois o processo é distribuído para o Alexandre de Moraes, que protege a empresa
mais ainda do que o Toffoli tinha dado. E é esse o entendimento que transita em julgado no Supremo, derrubando primeiro a do repouso remunerado, e aí uma advertência, porque muita gente da Bacia de Campos recebeu, de boa fé, na execução processual, o dinheiro do repouso remunerado. E o jurídico da Petrobras ameaça o tempo todo ingressar com ações individuais contra esses trabalhadores para ter o dinheiro de volta, apesar de o acórdão do Supremo prever que isso não aconteça. Tá? São ameaças do jurídico da Petrobras. Na RMNR, isso até agora não aconteceu, mas o resultado de nulidade é o mesmo. Ela desconstruiu tudo o que foi feito através de argumentação política. É interessante, no caso da RMNR, a gente lembrar que a ministra Rosa Weber, ela vota, no caso da RMNR, a favor dos trabalhadores, antes de deixar o Supremo, e na fundamentação dela, ela fala que aquilo que se está fazendo com a RMNR não é interpretação do direito. É o que se chama consequencialismo. O Supremo olha para as alegações da Petrobras de que aquela conta será bilionária. Hoje, inclusive, na imprensa teve uma nova matéria parabenizando o Barroso porque implodiu uma ação bilionária, Barroso e Alexandre de Moraes implodiram uma ação bilionária que iria dar um prejuízo imenso à Petrobras, matéria de hoje, 24 de abril de 24, e a Rosa Weber alerta, olha, isso não é interpretação de direito, isso é consequencialismo. Você cai na argumentação de uma das partes dizendo que, independentemente do que está escrito na Constituição, do que está escrito, né, a consequência desse processo vai ser ruim para mim, então me proteja. Foi isso que a Petrobras conseguiu no Supremo, e repito, essa possibilidade só existiu, a oportunidade só se abriu na janela por conta do golpe de 2016. Se vocês querem um depoimento direto, nós ouvimos, eu e vários outros colegas, da boca do ministro Ives Gandra Deu uma travada aí no Martins Armando. Filho, do TST, Acho que estabilizou. em 2014, para conta da previsão do Aécio ganhar a eleição. E aí foi essa ação sendo julgada que, depois do golpe, tomou fôlego e desconstruiu tudo. Acabei não falando sobre o jurídico para maio, mas fica aí para o futuro. Nossa, mãe. O propósito do bloco, inclusive. Nem rapidinho dá para dizer o que tem de expectativa. Não, aí? rapidinho dá. Rapidinho eu posso falar do que foi o Banco do Brasil no Supremo, mas é uma história mais longa. Tem a ver com a instabilidade do empregado das empresas públicas e estatais. Basicamente, não ganhamos, não significa que perdemos, né? Por quê? Porque o entendimento dominante na Justiça do Trabalho já era de que basta uma justificativa qualquer para poder demitir, não tem que abrir legítima defesa e devido processo legal e contraditório para demitir empregados de empresa pública e estatal. Aquilo que está previsto no artigo 5º, 55, que é a ampla defesa e o contraditório, vale para todo mundo, menos para o empregado da estatal. Então esse já era o entendimento e o Supremo só chancelou aquilo que já existia na Justiça do Trabalho. Foi o caso do bebê, mas serve para todo mundo. E rapidinho para maio. Nós temos 85 novas ações daquelas de supressão para distribuir e pretendemos ainda em maio começar a distribuir mais de 2.000 ações de execução da PLR 19, que é apenas 1/4 da PLR de 2018, porque ela se refere apenas aos meses de janeiro, fevereiro e março, que foi ganha também em ação coletiva pelo INF. Enquanto não houver um novo golpe de Estado que mude toda a situação. Beleza. Então, antes de passar para o Alexandre, deixa eu só fazer um registro aqui também de perspectiva, né, que o Departamento do Setor Privado está recebendo sugestões
das empresas que têm database em abril, maio e junho, mandar sugestões para setorprivado@sindipetronf.org.br de cláusulas, sugestões de cláusula para acordo coletivo para as negociações que vão acontecer e depois, né, a pauta é construída na interação com os trabalhadores. Tem também setorial na Halliburton amanhã, quinta-feira, dia 25 às 14 horas e na SLB, dia 26, sexta-feira, às 10 horas. E aí, Alexandre, o que vem para maio? Cara, só colocando ali, né, do que o Normando falou, os colegas perguntaram do jurídico, né? Eu acho que o grande pano de fundo é o dinheiro, né? A gente fala, Petrobras, não, tem algo por trás ali querendo tirar de nós, né? E fazer essa consciência. Olha, se der dinheiro para o trabalhador é feio, mas é feio também não dar dinheiro para o acionista. Quando você diz, olha, eu não vou pagar 40 bilhões, né? Que é um dinheiro que pode construir plataforma no Brasil, melhorar a condição de vida dos trabalhadores do setor privado, que muitos ainda estão sem um plano de saúde, né? Os contratos ainda estão tendo que ser renovados para ter o plano de saúde, e aí você vê esse pano de fundo ali do acionista querendo mais e mais e mais e não se importando com nada, e a grande mídia colocando que tudo que é para o trabalhador é feio. E eu falo assim, ó, você quer ter ideia do que é o 1 bilhão e a gente tem 40 ali, é R$1.000 para cada um, cara. São 100 mil contratados mais ou menos na Petrobras, bota R$1.000 ali, né? 100 milhões por mês, 1,2 bilhões, né? Então dá mais ou menos R$1.000 no bolso a mais de cada um, que vai fazer uma diferença enorme para esses trabalhadores. Mas se fizer isso, vai aparecer na mídia que é um absurdo, está dando 1 bilhão para quem produz. E o acionista, eu costumo falar, o que é ser um acionista? Se quiser, você vira. Agora não, que já fechou a bolsa, mas amanhã, 10 horas da manhã, você abre, pega lá R$100 no celular e você vira um acionista da Petrobras. E dá um retorno de 15% que deu nesse ano só de dividendos, fora o que evoluiu, né, da ação, da valorização da ação. Então, é muito dinheiro e é esse dinheiro que está por trás. A briga é essa. A briga que vai lá no Supremo, né, desses interesses da Petrobras, de quebrar, a briga está aí, a briga está na consciência da gente entender que esse dinheiro ele é do povo brasileiro e tem que ser gerido para cá, e o acionista, mesmo assim, já ganhou muito, a segunda maior distribuidora de dividendos. Então, assim, é absurdo, né, o que está se colocando, a gente tem que entender e sempre falar esse pano de fundo, que é importante saber, e para maio é luta. Como sempre, né? É luta. A questão da alimentação, o prazo está em maio. A questão do deslocamento do farol, o prazo está em maio. A questão da MS, a gente não sabe se vai ser tranquilo negociar. Em teoria está ali automático, mas será que vai ser? Não sei. A gente tem que estar preparado para dizer, ó, se não for, já sabe, né? A gente vai se mobilizar. Não importa o governo que a gente está. Ainda mais no governo que a gente entende que é nosso, a gente tem que cobrar dele, a gente tem que fazer as cobranças necessárias de dizer, olha, aqui não está funcionando, aqui tem que funcionar desse jeito, foi para isso que a gente elegeu. E a gente sabe que a luta contra o outro lado está muito grande ainda, então a gente tem que dizer sempre, vai ter luta, vamos lutar e não vamos parar o trem. Se a gente resistiu a Bolsonaro, né, a gente vai avançar nesse governo e vai avançar e vai apoiá-lo onde ele está acertando e criticá-lo onde ele está errando e fazer as mobilizações que forem necessárias. Maravilha, muito bom. Mandar abraço aqui também para o Marcos Botelho, diretor que está acompanhando a gente aí. Também tinha perguntado aqui, o Normando já comentou, né, falou que prometeu uma resposta, também perguntou aqui sobre o FGTS. Aí o Normando vai detalhar isso depois. A gente divulga sim, o Normando, na sua coluna, o e-mail lá embaixo, normando@sindipetronf.org.br. Pode mandar as perguntas lá para o Normando para continuar essa conversa ou em qualquer rede social nossa, para a gente continuar essa interação. Vamos fazer mais um intervalo mais rápido do universo para a gente voltar para o último bloco do nosso programa de hoje. O Sindipetro NF está presente em várias redes sociais. No TikTok é Sindipetro NF. No LinkedIn é Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense. No X, antigo Twitter, é Sindipetro NF. Em todas as redes você se informa sobre as novidades que estão rolando aqui. Olha aí nosso bravo Glauber Barreto, dando
as instruções sobre como nos encontrar também nas redes sociais. Vamos fazer a nossa última rodada, né, nosso bloco de despedidas aqui, né, nossas considerações derradeiras, começando pelo camarada Normando, suas considerações finais, o que você acha que ainda precisa destacar. Também eu sei que você tem na manga aí uma dica cultural para dar para gente, porque você é um sujeito sempre com ótimas dicas para gente, de leitura, de filme, de música, de tudo. Por favor, Normando, seu boa noite aí para a categoria. Bom, pessoal, agradeço de novo a participação, é melhor agradecer. Para maio, acho que todo maio deveria ser de luta, todo dia de maio deveria ser 1º de maio, todo mês do ano deveria ser maio. Né? É bom lembrar a frase antiga já, eu tive a honra de conhecer um companheiro, um dos fundadores do PT do Rio de Janeiro, o companheiro Batistinha, né, militante ferroviário da antiga, e que costumava dizer que um ano se faz com 365 dias de greve. Né? Essas frases são interessantes para a gente causar impacto. Mas hoje é véspera de um dia muito especial que deveria significar muito para os trabalhadores. Amanhã é 25 de abril. Amanhã completam-se 50 anos da Revolução dos Cravos, um modelo de revolução com participação popular, em que a flor venceu o canhão, uma revolução com muito pouca violência. Infelizmente, tiveram 2 mortes, mas pela transformação social que causou, tirando Portugal de décadas do fascismo salazarista, foi um preço muito baixo a ser pago. E eu queria recomendar, para quem tiver interesse em conhecer, esse livro, né, 25 de abril, Mitos de uma Revolução, da pesquisadora Maria Inácia Rezola, tá aqui o nome dela, consegui agora sim dar foco, e o título está aqui. É um livro muito interessante, porque ela é uma pesquisadora, Vitor, da Universidade Nova de Lisboa, na área da comunicação, é professora de comunicação, e ela mergulhou fundo nos bastidores do processo revolucionário português, desde abril de 74, quando acontece, até 1982, quando, com a reforma constitucional, é extinto o Conselho da Revolução. É muito interessante a gente pensar na Revolução dos Cravos, e ela tem ligações muito importantes com o Brasil. A Revolução tirou Portugal do atraso. Agora, com o 50º da Revolução dos Cravos, Portugal, pela primeira vez, tem maior período de democracia de sua história, supera o período da ditadura salazarista, com os 50 anos da Revolução dos Cravos, e é um outro Portugal que é apresentado. Portugal tinha o maior índice de mortalidade infantil de toda a Europa Ocidental. Hoje, se Portugal tem a menor massa salarial proporcionalmente às cabeças da força de trabalho, em compensação, os indicadores sociais e, sobretudo, da educação são outros, são revolucionariamente outros, e isso se deve à Revolução dos Cravos. E outra coisa que se deve à Revolução dos Cravos é que impactou muito a história do Brasil e a história da nossa democracia. É que a Revolução dos Cravos, em um ano, promulgou uma Constituição muito avançada, a Constituição Portuguesa de abril de 1975, fruto desse processo revolucionário, que garantiu uma série de direitos sociais e foi inspiração fundamental para a nossa Constituição de 1988, que é tão atacada pelo neoliberalismo e pelo fascismo. Então, fica a dica, e mais uma vez agradeço a lembrança de ser chamado ao convívio de vocês. É sempre uma alegria e uma honra. Obrigado. A gente é que agradece demais, Normando, sua sempre aula que você dá aqui pra gente, sempre muito inspirada a sua fala, isso sempre nos dá muita formação, muito norte aqui para nossa atuação. Obrigadão mesmo por sua participação. Eu acho que você vai virar comentarista assíduo aqui todo mês aqui com a gente. Agora o programa está uma vez por mês, está com uma agenda mais leve aí, eu acho que agora dá pra gente conciliar isso aí. Como dizia um ex-presidente, vamos manter isso aí. Camarada Teseu, agora para suas considerações finais, ou boa noite também, suas despedidas e o que você quer adicionar aí para a categoria petroleira.
Boa noite, Vitor. Acho que é tanta luta, tanta coisa. Alexandre falou um monte, Normando falou outro monte, eu falei outro monte, você falou outro monte. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e ao mesmo tempo nós somos poucos, né? A gente, enquanto a gestão da Petrobras, das outras empresas aí tem, só de gestores aí, bota mais de 10 mil gestores, nós somos, sei lá, 20 aqui, ô Alexandre, se for 20, né, juntando com os da FUP e tal, então é muita demanda para pouca gente tocar, né? E aí a gente fica aqui para cima e para baixo. Mas eu tinha esquecido de falar, cara, temos uma coisa muito importante acontecendo, que é a eleição do Sindipetro Rio de Janeiro. Sindipetro Rio de Janeiro, que é um dos principais sindicatos, né, aqui dos petroleiros, na nossa categoria, e que infelizmente está sendo comandado pelo PSTU, que apoiou o golpe contra Dilma, que é tão extrema esquerda que se junta com a direita, né? E é inclusive na chapa deles, dentro da disputa eleitoral, que está a chapa 1 e chapa 2, as duas chapas são da FNP. A gente tem feito uma espécie de voto crítico à chapa 2, mas sabendo claramente a diferença entre a chapa 1 e a chapa 2. A chapa 1 é composta por bolsonaristas, por gente do PSTU, por independentes que nunca fizeram nenhuma luta na categoria, enquanto a chapa 2 a gente sabe do compromisso dos companheiros com o principal ponto, né, que hoje a chapa 1 também está falando, o pessoal do PSTU fala em unidade, mas o lema, sim, da chapa 2 é a unidade, união de verdade, é a união que a gente faz na prática, onde a gente tem diálogo permanente, a gente conversa com os companheiros, a gente constrói lutas juntos, diferente do pessoal da chapa 1, que tem o PSTU à frente, onde eles, de fato, não conseguem construir nenhuma luta unitária. Eles são muito sectários, eles são muito o que é eles e pronto, eles não conseguem fazer uma construção coletiva. Já chegou ao cúmulo de estar na mesa do TST, e a gente tinha feito uma prévia, todo mundo junto, FUP, FNP, e o PSTU vai lá e fala uma coisa que não estava nem um pouco combinado, totalmente fora do script, que a gente, na frente do ministro do TST, a gente pede um recesso para poder conversar e tentar colocar o trem no trilho novamente. E hoje nós estivemos no aeroporto de Maricá, eu e Serginho, né, apoiando lá os companheiros da chapa 2, conversando com o pessoal offshore. A gente sabe que os companheiros observam muito os movimentos nossos do Sindipetro NF, e é importante todo mundo que conhecer alguém de Búzios, das plataformas do RJ, que falem com os companheiros para estar votando na chapa 2. A chapa 2 ela tem sim esse compromisso, como eu disse, com a unidade da categoria de verdade. E outra, temos que lembrar que daqui a 2 anos nós temos eleição presidencial. E esse pessoal do PSTU, eles não vão apoiar um projeto de trabalhadores, eles não vão apoiar uma reeleição do presidente Lula. E a gente sabe o que aconteceu a última vez que eles levantaram a placa fora todos e colocaram todo essa conjuntura dificílima no nosso país, e que foi tão caro para o povo brasileiro, né? Então, a gente pede para o pessoal estar atento à eleição do Sindipetro RJ, começa, acho que, se não me engano, na próxima terça-feira, e aí todo mundo que tiver contato com o pessoal do RJ, seja plataforma, seja administrativo, seja no Comperge, estejam falando com os companheiros para votar na chapa 2, que é a chapa onde a gente sabe que um caminho mínimo de diálogo e construção junto com a FUP vai ser feito. Chegamos lá, os caras ficaram rindo, tirando foto, falando, cavalo de Troia, a máscara caiu. Ué, mas eles estão falando em unidade na campanha, enquanto a FUB chega, que é uma representante do outro campo, digamos assim, ideológico, diferente do deles, eles olham para a gente como se fôssemos demônios, é isso mesmo? Então, foi um tanto quanto incoerente, no mínimo falando, eles falam em unidade e, ao mesmo tempo, querendo ridicularizar e diminuir a presença minha e do Serginho lá no aeroporto de Maricá para conversar com os companheiros e as companheiras. Então, vamos também falar sobre essa questão da eleição do Sindipetro RJ, que é uma oportunidade única nos últimos anos, a gente finalmente tirar o PSTU do comando desse sindicato, que é um sindicato tão importante no Brasil
em especial para a categoria petroleira. E no mais, deixar um abraço para todo mundo, agradecer ao Normando, você, Vitor, Alexandre, todo o pessoal da técnica aí. Um beijo no coração de vocês e vamos seguir firmes e juntos, porque sozinho nós não somos nada, mas juntos nós somos muito mais fortes. Valeu, pessoal. Valeu, Teseu, obrigadão aí, sua participação hoje no programa aí, muito bom mesmo, valeu, até a próxima. Vamos estar nos despedindo, né, Alexandre, dos companheiros ali que participaram com a gente online, e a gente vai finalizando aqui, apagando as luzes, fazendo aquele movimento de pouso, né? O que você achou do programa de hoje? A gente falou de 1.500 assuntos, né? Demos uma panorâmica geral. O que você também quer destacar ainda para a gente ir encerrando o programa, antes da nossa saideira, que eu sei que você tem a dica cultural também. Mas ainda nos temas do programa, quer destacar alguma coisa? Eu acho que assim, não está bem no tema do programa, mas tem a ver, né, com o futuro, né? É importante a gente entender a importância do papel da política, né, e a necessidade de olhar para o campo político desse ano, porque ele vai refletir em 2026. Então, assim, é importante entender, né? Eu dou um exemplo simples aqui. A gente passou do golpe para cá que não podia ter plano de saúde para o pessoal do setor privado. Muda o governo, agora pode ter plano de saúde, agora tem um piso salarial para os novos contratos. O que é isso? Isso é política. Isso é política envolvendo na sua vida. Então, a gente tem que saber, olha, quem que estava antes? Quem que está hoje? Quem que a gente vai querer que continue? É essa pergunta que o trabalhador e a trabalhadora tem que responder. Tá fácil? Não tá. Tá bom? Não tá. Mas tem uma visão de futuro. Hoje, o pessoal do setor privado fala, poxa, ó, vou entrar num contrato novo, vai ter plano de saúde, vai ter um piso, vamos ter construção de navios e plataformas. A gente tem essa expectativa, que a gente não tinha antes. Qual era a expectativa? Vai vender, né? Vai acabar, a gasolina fica mais caro, a refinaria passa a refinar menos para passar o petróleo lá da Arábia Saudita para vir para cá. Então, é importante ver esses movimentos e entender que esses movimentos têm relação com a nossa vida e escolher o lado que beneficia a gente. Porque às vezes as pessoas ficam em discussão de fulano é isso, fulano é aquilo, tá. Vamos lá, a sua vida, meu amigo, como ela era com outro governo, como ela é com esse governo, e como é que você quer que ela continue sendo? Isso que é uma pergunta que a gente tem que responder. O resto vai ficar um brigando quem é mais isso, quem é mais aquilo. Mas agora, olha aí a sua vida, olha como você está num conforto hoje muito melhor, principalmente aqui no setor petróleo, isso é inegável, né, que hoje você tem mais perspectiva, hoje os salários estão melhorando e tem uma perspectiva melhor para o futuro. Beleza, muito bom. E aí, a sua saideira, sua dica cultural para a gente ir encerrando o programa? Eu coloquei ali na série da Netflix. Eu gosto assim, hoje o mundo é muito dinâmico, é difícil você conseguir parar para ler um livro. Então a série, né, que coloca aquele monte de assunto direitinho é a série Rotten, né, que coloca um pouco do por trás da indústria, do que está às vezes acontecendo de errado em algumas indústrias que a gente acha assim, que maravilha, que bonito. Mas, mas não é bem assim, tem algo de podre no ar, né, que é até o nome da série, né, que é podre, né, na tradução. Então é interessante de se ver e entender alguns movimentos, né, que a gente hoje, né, tem como contar a história em outra visão, né, que não é a visão que você vê ali no comercial, que você vê bonitinho, uma visão mais crítica de algumas questões, que é importante. Sempre tem uma visão crítica do que está rolando. Muito bom, não vi não, vou ver, está anotado aqui para ver, muito bom. A minha dica, a minha saideira é o filme Guerra Civil, que está nos cinemas, né? Um filme que acabou de ser lançado agora, é um filme de Hollywood, mas que tem como um dos protagonistas o Wagner Moura, nosso Wagner Moura aqui, brasileiríssimo Wagner Moura, fazendo o papel de um jornalista, junto com um grupo de jornalistas que atravessa os Estados Unidos num ambiente de guerra civil, né? Houve uma divisão política nos Estados Unidos, no cenário da ficção lá, e eles atravessam os Estados Unidos para poder tentar uma entrevista com o presidente dos Estados Unidos, esse que apareceu aí.
né? É um filme bastante interessante, é divertido, é um road movie, né? Um filme de estrada, é um filme de ação, é um filme de guerra também ao mesmo tempo, mas também é um filme muito político no sentido de mostrar o extremo que a gente pode chegar se a extrema direita ou os extremos continuarem avançando, dando as cartas ou jogando esse peso que tem jogado no mundo, né? Então é um filme muito curioso também porque tem um cenário de guerra civil que se passa dentro dos Estados Unidos. É muito comum a gente ver filme de Hollywood falando da guerra no país dos outros, né, e mandando jornalistas americanos cobrir guerras no país, né, dos outros, e dessa vez a guerra é lá dentro. O filme é muito bom, muito bacana, vale muito a pena estar nos cinemas. É um remake, né? Porque guerra civil eles já tiveram de verdade, em extremos. Rememora aspectos históricos, mas é num outro ambiente totalmente, né, novo para eles. Vamos chegando então o nosso encerramento aqui, né, agradecendo a todo mundo que acompanhou o programa hoje. A gente teve um problema no YouTube hoje, o programa foi todo ao vivo no Face, a gente vai subir no YouTube de novo, então nossa conversa pode continuar lá nos comentários do YouTube também. Agradecer a todo mundo da técnica aqui que faz o programa acontecer, o Jefinho, o Júlio, o Davi, a Luciana Fonseca, a Juliana Maciel, que faz a produção, o João Campinho, editor de vídeo, enfim, tem tanta gente, pessoal do departamento de comunicação, o Glauber, Fernando, enfim, Johnny, todo mundo, é muita gente que faz isso acontecer, e dos demais departamentos também do Sindipetro NF. A gente volta na última quarta-feira de maio, fazendo o balanço de maio e traçando as perspectivas de junho. Até a próxima, abração.